Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando e agora nós vamos falar sobre a atividade, tá? Para a gente começar a falar sobre a atividade, eu tenho que demonstrar para vocês uma relação que acontece entre a energia de Gibbs molar e a pressão. A energia de Gibbs molar, a gente chamou ela durante as outras aulas de potencial químico. Tá? Então a energia de Gibbs molar e potencial químico são a mesma coisa. E aí tem essa relação que a gente usou nas últimas aulas para mostrar a energia de Gibbs molar em uma situação diferente do padrão, né? Então, em uma situação diferente do padrão, que é 25 graus Celsius e 1 bar, né? Você vai calcular dessa forma aqui, ó. Essa energia, né, vai ser a energia nas condições padrão, 25 graus Celsius e 1 bar, mais RT ln de P sobre P no estado padrão, ok? E aí, qual que é o comportamento dessa energia aqui, ó? Numa situação real, né, para um gás real e para um gás ideal, né? É o que está sendo apresentado neste gráfico aqui, ó. Então percebam que quando a pressão ela é baixa, né, quando tende para menos infinito, quando essa pressão é pequenininha aqui, ó, tanto a curva do gás perfeito, que é essa aqui em vermelho, quanto a do gás ideal, que é essa que eu vou desenhar agora em azul, elas coincidem quando a pressão é pequena. Isso por que acontece isso? Porque em uma pressão baixa, você tem poucas interações acontecendo entre o gás, e aí o gás ele passa a se comportar como o gás real, né? Ele passa a se comportar como um gás perfeito. E quais são as características de um gás perfeito? É um gás que não tem energia potencial, tem apenas energia cinética, né? Ele é um gás que não interage com as moléculas dentro do recipiente, elas não interagem. Ele é o máximo esférico possível, né? Então o grau de liberdade dele é pequeno. E aí essa proximidade entre gás ideal e gás real, ela vai acontecer nessa posição aqui, nesse lugar onde a pressão é baixa, né? Eles se encontram novamente aqui em cima, ó, quando a relação entre as atrações e as repulsões se anulam. Então nessa posição, mas percebam que sempre vai ter uma diferençazinha. Por exemplo, se eu pegar essa pressão aqui, ó, que é a pressão padrão, a condição de pressão padrão, e calcular para um gás real, eu vou estar neste ponto. Para um gás real, eu vou estar nesse ponto aqui. E para um gás ideal, eu vou dar um ponto um pouquinho acima. Então existe uma pequena diferença aí, um delta, tá? Quando eu vou falar de energia de Gibbs. Então eu tenho a opção de ou desprezar isso, né? Ou então gerar uma expressão que calcule a energia de Gibbs molar real, né? Que me dê essa curva aqui em vermelho, certo? E aí, para eu não ter que achar uma outra expressão, né, seria conveniente se eu conseguisse achar uma expressão que se parece com essa aqui que a gente já trabalha com ela. Seria conveniente achar uma expressão que pareça com essa daqui, né? E aí, para isso, pessoal, né, os químicos, eles resolveram, para evitar outras equações, usar uma variável chamada fugacidade, que é apresentada pela letrinha F. Fugacidade, tá? Então, a fugacidade ela vai depender da temperatura e da pressão, né? E ela vai, se você trocar a pressão aqui, ó, essa pressão aqui, ó, aqui em cima, se você trocar essa pressão aqui pela fugacidade, ele vai te dar exatamente, né, a fugacidade ela tem que te dar exatamente a curva do gás real, essa curva aqui do gás real, ó, certo? Então você pode reescrever a equação colocando a fugacidade lá no lugar da pressão. E como é que você escreve essa fugacidade? Se você estiver falando de um gás, essa fugacidade, se vocês perceberem, ela vai meio que indicar o quanto que o seu sistema está fugindo do ideal, né? Ela vai, com a fugacidade você vai ter uma noção
disso daqui, ó, desse delta aqui, de quanto que o seu sistema, o seu gás real, quanto que o seu gás real foge do ideal. Vai dar a noção desse delta. Então, isso pode ser apresentado de uma outra forma. Você pode colocar, por exemplo, que é a pressão no local que está sendo estudado, né, como se fosse ideal, vezes essa letrinha grega aqui que eu esqueci o nome, que a gente chama na termodinâmica de misturas de coeficiente de fugacidade. Então esse coeficiente de fugacidade aqui, ó, se ele for igual a 1, significa que o seu gás ele se comporta como um gás ideal. Tá? Então tem dois coeficientes importantes que aparecem na fisicoquímica, que é o coeficiente de fugacidade, que é usado para gases, e tem também o que a gente vai falar daqui a pouco, que é o coeficiente de atividade, que é usado para soluções. Ok? Então, medida indireta da fugacidade mede indiretamente a fuga da idealidade de um gás. Aqui está apresentando a relação, né, de fuga da idealidade de um gás, que é apresentado por esta letrinha aqui. Ó. Essa letrinha, se ela for minúscula, se não me engano, ela pode ser apresentada desse jeito aí, que é o que está aqui no gráfico. Ó. Então aqui no gráfico nós temos a fugacidade dividida pela pressão, né? Se eu pegar essa equação aqui, ó, e pegar a fugacidade e dividir pela pressão, né? Ou seja, pegar esse P aqui e passar ele dividindo, isso vai ser igual ao coeficiente de fugacidade. Em relação à pressão reduzida, né? Pressão reduzida aí é tema do trabalho que vocês vão fazer para mim. Então isso aqui está mostrando, ó, o quanto que se foge da idealidade quando você vai aumentando a pressão reduzida. Se você pegar vários gases, né, estudar como que eles fogem da idealidade em relação à pressão reduzida, você vai notar esse tipo de comportamento aqui. Esse aqui é um outro gráfico, né, que vai demonstrar aí para outros valores aqui, ó, 3, 2 como é que foge da idealidade, qual que é o comportamento dele, tá? Então, ó, se a gente analisar, por exemplo, uma solução ideal, né, o que é uma solução ideal? Uma solução que respeita a lei de Raoult. Então a gente pode estudar o potencial químico com essa equação aqui. E aí, no lugar do PA sobre PA asterisco, lembrando que asterisco é para quando você tiver só um componente, né, quando ele estiver puro, você pode estudar por esta equação. Então esse PA aqui, ó, é a concentração do componente A, é a pressão parcial do componente A quando está numa mistura, e esse PA asterisco é a concentração do componente A se ele estiver puro. Tá? Então pode ser escrito por essa equação. Só que a gente já sabe que essa pressão parcial de A aqui, ó, ela na verdade está um pouco idealizada, né? Se eu for falar com uma solução real, então no lugar da pressão eu vou usar a fugacidade, né? E para essa situação, né, que eu estou trabalhando com solução, beleza? Com solução. Ah, professor, mas como é que você está trabalhando com solução e você está falando de pressão? Ó, gente, eu posso ter uma solução gasosa, mas para esta equação aqui, ó, a gente já conversou na aula anterior, lá nas aulas anteriores, que aqui a gente tem um soluto que não é volátil, certo? E o solvente ele é volátil e esse solvente vai causar uma pressão na parte gasosa da estrutura que você estiver estudando, né? E aí essa pressão que o solvente volátil causa é que a gente vai chamar de essa pressão parcial de PA aqui, tá? Se ele estiver puro, você chama de PA asterisco. Joia? Então, se você quiser demonstrar o potencial químico desse sistema, você vai colocar no lugar desse PA aqui, você pode colocar fugacidade, para você ter um sistema real. E aí, quando você divide, nesse caso aqui, ó, a fugacidade pela pressão do componente puro, né, essa divisão a gente chama de atividade, tá? Que é um Azinho, joia? Então, a atividade é um tipo de fração molar efetiva. Então, uma fração molar para uma condição real. Né? Quando você pega a fugacidade e divide pela pressão
de A, você tem uma fração molar efetiva, tá? Então, em vez de escrever desta maneira aqui, ó, eu posso escrever colocando no lugar do FA sobre PA, eu posso escrever colocando o Azinho de atividade. Então, vamos colocar aqui o Azinho de atividade, ó. LN da atividade de A. Olha. Essa atividade, ela também pode ser apresentada como uma multiplicação. Assim como a gente fez aqui com o coeficiente de fugacidade, ó, a gente pode colocar essa atividade como uma multiplicação entre, já que a atividade ela é FA sobre PA, esse FA nesse caso aqui eu posso falar que ele é P, né, PA vezes esse coeficiente de atividade aqui. Então eu posso escrever aquela equação ali de cima desse jeito aqui. Tá? E aí, se a solução for ideal, né, se ela for se não houver fuga, aí o coeficiente de atividade vai valer 1, tá? Então esse conceito de atividade, ele é importante para a gente entender conceitos de equilíbrio químico, por exemplo, né? No equilíbrio químico a gente vai usar a atividade, tem outras coisas também que se usam em termodinâmica química, tá? Grande abraço.